E aí, Gus aqui, começando mais um vídeo aqui, ó, no Bosque Alemão, em Curitiba, um dos cartões postais aqui da cidade também. Vim aqui hoje falar com vocês sobre a prova PSM1, ou o Professional Scrum Master 1, né? Para você aí que quer tirar essa certificação, que está estudando, ou que está pensando em estudar, trazer aqui um pouco das minhas percepções sobre a prova em si, e também sobre o assunto Scrum Master, cara, o Agile e coisa do tipo assim, né? Bom, primeiro ponto, essa é uma prova que não é barata. Normalmente provas de certificação, principalmente as que realmente têm algum poder significativo, né, que realmente servem para alguma coisa, não são tão baratinhas, né? Então essa prova hoje, em 2024, ela custa US$ 250. Então isso daí já é um grande ponto aí para você levar em consideração se você vai fazer ou não, cara. Porque você vai pagar aí talvez um pouco mais de R$ 1.000, né? Porque você vai ter que usar um cartão de crédito, você vai pagar taxa e tal, conversão. Então não vai ser tão baratinho assim. Muita gente faz curso, né? Então fala assim, pô, eu vou fazer uma prova de R$ 1.000, cara. Eu preciso fazer um curso, né? Vou fazer uma formação ali, vou pegar alguma pessoa que sabe bacana sobre esse assunto e tal. Então você também tem o custo de você fazer um curso para se preparar para essa prova. Então tudo vai acrescentando custo aí para você, né? Só que também tem muita gente, e eu acredito que a maioria das pessoas faz por conta, né? Sem precisar fazer curso nenhum e tal. E aí o que que acontece, né? Se você entrar no site da Scrum Master, né, ou da PSM, você na scrum.org, né, que é a organização que aplica essa prova, você consegue receber lá, você consegue fazer download do guia Scrum, que é tipo um guia do que você precisa saber para fazer essa prova. E aí muita gente estuda por esse guia e só por esse guia, e aí já vai fazer a prova e tal. Você também encontra muito material gratuito na internet. Então, aqui mesmo no YouTube, se você procurar aí, você vai achar um monte de gente que faz treinamentos gratuitos aí sobre essa certificação, então dá para fazer sim, sem você fazer nenhum curso pago. Agora, claro que esses cursos pagos, acho que o que mais vale a pena, né, o que mais é útil, são os simulados, cara. Quando você faz uma prova de certificação, ou você está se preparando para fazer uma prova de certificação, você tem que entender como que essa prova funciona. Então essa prova, elas são 80 questões, se não me engano são 80 questões, e você tem que fazer em 1 hora. Ou seja, você tem que fazer muito rápido, né, cara? As perguntas ali e tal, responder muito rápido. E isso é um pouco desesperador, né? Eu posso afirmar para você. Outro empecilho também interessante sobre ela é que ela é em inglês, totalmente em inglês. Então não tem ainda tradução para português. Isso pode ser um problema, né? Só que o que acontece? Você pode fazer em português utilizando o tradutor aí do próprio Google Chrome, por exemplo, né? O Google Tradutor. Então a prova é 100% online. Você faz aí da sua casa, ou de onde você quiser, né? Pela internet. E aí você pode ali pelo browser traduzir a página para o português. Só que isso acaba sendo meio meia boca, porque a tradução do Google Tradutor ela não é tão boa, primeiro ponto. E outra que às vezes ela faz tradução de termos, cara, que não é para traduzir. Então, por exemplo, Scrum Master, ele traduz Scrum Master para alguma coisa. Product Owner, né, esses nomes assim que você vai decorando para poder fazer a prova, eles vão ser automaticamente traduzidos e aí vai ficar um negócio meio esquisito. Mas já ajuda bastante aí caso você tenha muita dificuldade no inglês também. E aí, o meu ponto central aqui, até desse vídeo, é o seguinte.
quando você já trabalha na área, que era o meu caso, né, quando eu fui fazer a prova, já tinha aí mais de 15 anos de experiência na área de desenvolvimento de software e tal, de tecnologia em geral, você inevitavelmente já vai ter tido trabalhado em times que utilizaram metodologias ágeis de alguma forma, né? Então aí, tendo reuniões diárias, né, as malditas dailies, né, ou semanal, você tem a figura ali do Scrum Master, você tem a figura do Product Owner, você tem essas figuras assim, ou pessoas, né, que não necessariamente têm esse nome de cargo, mas que atuam dessa forma. E você sabe como é que funciona uma retrospectiva, como é que funciona o processo de produção de software, de entrega, de sprint, de backlog, etc. Só que, cara, o problema é que cada empresa adapta essa realidade para sua realidade. Então, cada lugar que você for trabalhar vai usar metodologias ágeis de uma forma diferente. E esse é o intuito mesmo, no final das contas, né? Que é você pegar esse guia de metodologias ágeis e adaptar à sua realidade. Porque não adianta nada falar assim, ó, você tem que fazer de tal forma, mas se para você não faz sentido, dane-se, né? Só que aí, cara, a hora que você vai fazer uma prova, aí você entra num dilema miserável, que é o seguinte: é você estudar um assunto que você sabe que não funciona. Isso é muito triste. E a minha experiência com a prova PSM1, ela foi exatamente essa. Foi horrível. Muito ruim a minha experiência durante todo o tempo de que eu estudei, porque absolutamente tudo o que o Guia Scrum fala é questionável. Tudo. Então, assim, sabe quando você tá lendo uma parada, você fala, mano, na vida real não é assim que funciona, cara. Sabe? Então, você sempre fica se questionando na hora que você tá estudando, sabe? Putz, mas não é assim e tal, não sei o quê. E aí, qual que é a pega? A pega, no final das contas, é a seguinte: você tem que entrar no espírito de falar, de pensar o seguinte, cara, eu tô aqui só para passar nessa prova. Dane-se. Você tem que ter esse espírito. Se você tiver o espírito de questionamento, de falar assim, cara, não é assim que funciona e tal, ou dentro de uma pergunta você responder o que você sabe que é, só que o guia fala diferente, aí você vai se ferrar. Então, essa prova, ela, para mim, 98% é inútil, não serve para nada. Ela é muito famosa, né? Porque ela é a mais conhecida aí para trabalhar com metodologias ágeis. Se você quer trabalhar na área de gestão de pessoas, na área de TI, provavelmente é um requisito obrigatório da vaga você ter essa certificação. Só que, cara, ela não serve para nada. A única coisa que eu acho que ela serve é para caso você seja de uma área diferente de TI e nunca tenha trabalhado com tecnologia, e aí você está caindo nesse mundo, e aí você precisa saber o que é uma metodologia ágil, como que funciona um time ágil, quais são os nomes ali dos cargos e tal, dos papéis, né, que eles falam e tal, não sei o quê. Você tem uma visão geral do Scrum, aí beleza, porque você vai ser obrigado ali a entender esses conceitos. Agora, se você já trabalha minimamente, já entende como que funciona, mano, você vai ter um problema, um dilema esquisito. Porque você vai estar o tempo inteiro lendo coisas que você sabe que são coisas que não acontecem. Sabe aquele negócio assim, tipo, todos os dias tem que ter daily, senão não tem como. Pô, mano, o dia que você não quer, dane-se. No final da empresa vai ser isso, sabe? Você não vai ter uma pessoa ali, o PO não vai ficar enchendo o seu saco do jeito que ele deveria encher ou cobrar. Você não vai ter o Scrum Master ali do jeito que o Scrum Guide fala que ele tem que ser. Não é assim, cara. Então, você vai precisar nessa prova fazer essa separação.
já tô começando a morrer aqui. Andar e falar é complexo. Você vai necessariamente ter que separar as coisas. Falar assim, ó, eu estou aqui estudando, decorando um monte de coisa que eu simplesmente vou falar que é só para passar na prova. Dane-se. Aí você vai se dar bem, cara. E aí você passa ali e tal. Um outro ponto é você fazer simulado. Você tem que fazer simulado pra caramba, assim, muito mesmo. Ó, eu vou fazer... O que acontece na prova, assim, que muita gente... Eu pesquisei bastante e, assim, eu não encontrei ninguém falando abertamente, sabe? Então, primeiro, essa prova, ela é online, você faz no seu computador, você vai... No próprio site da Scrum.org, tem um teste, um simulado que você faz ali, tem algumas questões, inclusive algumas questões que são exatamente iguais da prova real mesmo. Então, é muito importante que você faça esse teste, porque... ela é uma simulação completa. Então, tanto de conteúdo, do que é cobrado, como a forma que a prova é aplicada é exatamente igual, cara. Vai abrir ali no seu browser, vai ter a questão, as alternativas, você vai clicar, próximo, você pode voltar e tal. A prova você pode ir para frente e para trás, né? Então, por exemplo, você pode inclusive marcar as questões que você tem dúvida. Então, só que você tem que ser muito rápido. Então, assim, passou o olho ali, você sabe responder, responde, vai embora. Você tem que responder em menos de 1 minuto cada uma, que são 80 questões para você fazer em 60 minutos. Agora, você pode voltar. Então, o que é uma dica legal? Responde, mesmo que você tenha dúvida, responde a pergunta, mas marca ali, se der tempo, porque tem algumas questões que são muito pequenininhas e você consegue responder em, às vezes, 10 segundos, cara. É um negócio muito rápido mesmo. Pum. Mas, lógico, para você conseguir responder mesmo uma pergunta rápida em 10 segundos, você precisa ter treinado, né? Ter feito alguns simulados e tal. Tem um simulado muito legal que é gratuito. Eu vou deixar aqui no link, o link aqui na descrição. Se você quiser dar uma olhada, eu recomendo. Não precisa comprar, cara. Não compra não, porque tem muito conteúdo gratuito e não precisa. Outro é o seguinte, você consegue usar o Google, você consegue usar o ChatGPT, você consegue usar qualquer coisa. Ele não tem nenhuma verificação para ver se você está colando ou coisa do tipo, né? É claro que aí vai entrar a sua moral, né? Sua questão ética, se você vai fazer isso ou não. Mas se você quiser, é possível, tá? Então, inclusive, eu utilizei o ChatGPT. Até foi uma espécie de experimento que eu fiz, cara. E aí, fica a dica aí pra você. O que eu fiz? Na hora que você estiver executando a prova, você abrir a prova, você não consegue... Essa dica aqui é valiosa e eu não vi em lugar nenhum, cara. Ninguém falando sobre isso. Você não consegue copiar o texto. Então, por exemplo, você fala assim, eu vou usar o ChatGPT para responder tudo para mim. O espírito suíno, né, reinando na sua cabeça. Você não consegue copiar o texto da pergunta nem das alternativas para poder colar no ChatGPT. E aí você vai se ferrar se você tentar digitar, porque não vai dar tempo. Nem no Google, nem nada. Você não consegue selecionar o texto. E aí o que acontece? Eu sou dev, né, trabalho com desenvolvimento. Então eu sei que não tem como impedir você de copiar um texto de uma página web. Então o que eu fiz nesses casos aqui do ChatGPT? Eu abri o Dev Mode, né, onde aparece ali o código HTML da página, DevTools do Google Chrome. Eu utilizei o Google Chrome, mas aí você pode usar qualquer browser, tanto faz, dá na mesma. Onde vai aparecer o código HTML, só que ele fica muito... E aí você seleciona qual que é o elemento que você quer ali, o título e tal, e você consegue copiar. Só que ele fica muito dentro de um monte de div e tal, ele fica muito escondido. Então o que o ChatGPT ele é capaz de fazer e deu certo? Você copia o código HTML inteirinho
Então, abrir o HTML como Ctrl+A, você copia tudo e joga o HTML inteirinho no ChatGPT e aperta Enter. E ele funciona, ele vai responder para você a questão. E por quê? Né? Ele vai interpretar o seu código HTML inteiro, ele vai pegar ali, ele vai entender que tem uma pergunta, que tem alternativas e que ele tem que responder. E aí ele te responde, a resposta certa é a letra C, é a letra D, e assim por diante. Então você consegue fazer isso. Não estou aqui recomendando que você faça isso. Inclusive, o meu relato é o seguinte: eu paguei $250, então caro pra caramba, foi R$1.000 e poucos no final lá na conversão e tal. E eu fiz a prova inteirinha pelo ChatGPT. Todas as questões eu respondi pelo ChatGPT fazendo desse jeito. Copiando o código HTML inteiro, jogando no prompt, dando Enter. O que aconteceu? Eu fui reprovado. O ChatGPT não foi capaz de ser aprovado na prova. Eu não lembro agora quantas questões eu acertei, mas você tem que acertar 80%, eu acho. Vou colocar aqui depois na descrição aqui o que você tem que fazer. Não vou colocar não, na verdade. Entra no site e procura, né? Faz a sua parte aí também. Mas você tem que acertar uma quantidade alta de questões ali e eu fui reprovado, cara, utilizando o ChatGPT. Então, para você que está tendo essa ideia, eu recomendo que você não faça isso. Então, assim, eu estudei, eu tenho esse conhecimento, eu estudei e nitidamente, cara, a hora que você jogava algumas questões que eram, inclusive as curtinhas, dava para ver explicitamente que estava errado. E aí dava para trocar e tal. Mas você consegue fazer dessa forma. Aí, lógico, eu usei o ChatGPT, eu não sei como é que funcionaria e qual seria a performance, né, de uma outra IA para responder a prova PSM-1. Mas para fechar esse vídeo, fica aí algumas questões, né? Primeiro, você vai fazer essa prova porque você é obrigado, porque ela não serve para nada. Ela é uma prova inútil. Porque você vai ter que decorar um monte de coisa que na vida real não é verdade. Não acontece daquela forma. O que é muito triste. Então você vai ter que ir com esse espírito, cara. Eu vou simplesmente fazer a prova e dane-se. Segundo, é uma prova online. Você pode ter aí as suas anotações, você pode... O pessoal faz ali um quadrinho e tal, escreve um monte de coisa, coloca lá, porque assim, por exemplo, né? Você tem lá os time boxes, né? Quanto tempo demora cada evento, né? Quanto tempo tem que demorar a sprint? Quanto tempo tem que demorar não sei o quê? Quanto tempo... Tá vendo? É outro lixo. Porque no fim a empresa põe o tempo que ela quiser, e dane-se. Mas esses números assim, às vezes é difícil de você lembrar, e é ruim, você não precisa decorar isso. Então você deixa anotado numa tabela e tal, e aí você consegue usar isso como consulta ali, como a sua cola na hora de fazer a prova. Ele não usa a sua webcam para ver se você está olhando para baixo, você está olhando para o lado, nem nada. Você pode ter outras abas abertas no Chrome, então você pode consultar aí o seu material digitalmente mesmo. Você pode usar o Google, você pode usar o ChatGPT, mas aí você vai ter essa dificuldade que é não conseguir copiar o texto. Ele bloqueia ali, você não consegue copiar o texto da pergunta e tal, mas você consegue através desse jeito que eu falei, que é copiando o HTML inteiro, através ali do DevTool do Google Chrome, por exemplo, né? Bom, essas aí foram as minhas impressões sobre essa prova. Eu fui reprovado utilizando o ChatGPT para resolver ela. Não pretendo fazer de novo, porque ela absolutamente é inútil. O conhecimento que eu tenho sobre agilidade é muito melhor, muito maior e muito mais útil do que essa prova exige. É lógico, né? Se você está ali numa posição que exige que você tenha essa prova, aí não tem o que fazer, vai lá e faz a prova. Mas
Enfim, as minhas impressões são essas. Deixa aqui no comentário o que você achou. Se você está estudando para essa prova e tal, se você já fez essa prova, o que você acha também sobre isso, beleza? Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima! Aqui é legal que dá para fazer a piadinha, ó. Esse monumento aqui, ele só fez o front-end, o back-end, ó. Ó, atrás, ó, não tem nada. Só tem o front.